Olá, tudo bem? Você que tem nos acompanhado ao longo destes 16 anos sabe que no ano em que se tem eleições, sobretudo municipais, dedicamos a nossa pauta para tratar deste assunto extremamente relevante. E não obstante, estaremos realizando uma série de 20 edições tratando desta temática absolutamente importante, indispensável e eu diria definitiva, até porque do seu voto depende a sua rotina, pelo menos nos próximos 4 anos. E o prazo de validade é relativamente longo para que você refaça a sua escolha. Desta forma, também, em breve, começaremos a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito em Nova Friburgo, para levar até você informação do seu interesse e de utilidade pública, obviamente, para que você faça a sua melhor escolha. Votar é escolher. Até porque do seu voto ainda não cabe liminar, recurso em segunda instância, ou seja, além de ser secreto, ele é democrático e definitivo. Mas é preciso que você o faça privilegiando, sobretudo, aquelas candidaturas que lhe apresentem o melhor plano de governo em detrimento do plano de poder. Não precisamos e não nos interessa qualquer plano que queira levar um determinado grupo político a assumir o Palácio Barão de Nova Friburgo pela tomada do poder. Precisamos privilegiar Nova Friburgo, que é o que nos une. E dessa forma, nesta edição especialíssima, teremos a oportunidade de conversar, dialogar novamente com um fraterno amigo, grande companheiro, caríssimo irmão, que sempre aqui comparece quando assim é convidado, desta feita, tratando do comportamento humano e do cérebro, ao fim e ao cabo, nesta situação. Como o cérebro se comporta no momento da escolha, no momento da decisão? Quais são os fatores que influenciam a nossa lógica para assim promovermos a nossa escolha? Quais são os limites da racionalidade e da emoção? Até porque também você, que paga toda esta conta, dispensa emoções, você exige soluções. E desta forma, teremos a oportunidade de assistir uma aula com este ilustre professor que vai decorrer e discorrer com riqueza de detalhes este tema, ou seja, como o cérebro humano se comporta diante do momento de uma escolha, qualquer que seja. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 854 do programa Cidade Real, neste dia 5 de agosto de 2024. De Moraes
Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais, consultoria e segurança do trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Programa Cidade Real, informação com opinião. Desta feita, nesta série de edições especiais tratando das eleições municipais deste ano, estaremos conversando com o ilustre professor neurolinguista Carlos Giacomo Continua? Magliano Neto. Aí, grande Zuri Maurer. Que aqui comparece novamente para nos oferecer e compartilhar conosco seus conhecimentos acerca, sobretudo, do cérebro que não tem manual de instrução, conforme você já me ensinou há muito tempo atrás. Conversa antiga. Exatamente. Né? É uma satisfação novamente tê-lo conosco. Você sempre muito atencioso, sempre atendendo os nossos convites. Eu tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência vibra com a sua participação no programa Cidade Real. Seja muito bem-vindo. Você é generoso, Zuri. Exagerado também. É sempre uma alegria estar aqui. Você sabe a gratidão que eu tenho por você, pelo seu programa, o quanto que tudo isso aqui me ajudou muito na minha caminhada profissional, na minha caminhada de vida. E você faz parte disso, você sabe disso. Ainda mais que você anda pagando até minhas contas. Eu fiquei muito satisfeito de saber disso. Mas eu quero dizer outra coisa pra você. Sensacional! Tem uma pessoa que amigo, é sua fã e que te assiste toda semana. Incrível. Minha mãe.
Quero mandar um abraço para ela. Isso. E eu quero te dizer uma coisa. De todos os entrevistados que você traz aqui, tem um que é o especial dela. Você? Claro que não. Claro que não? Não. Puxa vida. Adivinha quem é? A raposa felpuda. Exatamente. Ela adora o professor Jorge. Um abraço, professor Jorge Carvalho. Exatamente. Eu quero me juntar às suas saudações, a dona Lucilene. Um beijo para você, um abraço fraterno, minha querida. E para sua alegria, satisfação, expectativa, professor Jorge estará conosco na edição do dia 19 de agosto, portanto, daqui a 2 semanas, analisando o cenário político eleitoral, uma vez que todas as peças estarão dispostas sobre o tabuleiro. E realmente será uma entrevista absolutamente imperdível, como também com seu filho, com quem eu tenho uma relação de extremo carinho, fraternidade. Segundo ele também revelou aqui, tenho pago algumas contas que ele deixa perdida. E aí, evidentemente, que eu tenho satisfação em assumir o prejuízo. Tem me ajudado a não ir pro SPC. Muito Exatamente. Obrigado. Amigo, avançando. Ah. Conforme eu coloquei na minha introdução, no meu editorial inicial, estamos caminhando para o momento da escolha. Sim. No dia 7 de outubro. É o momento da escolha. Ou seja, teremos que promover, evidentemente, aqueles que comparecerem às suas respectivas sessões eleitorais, as nossas opções para o Poder Executivo e Poder Legislativo. Como o cérebro funciona nesse momento? É possível treiná-lo antes, com tranquilidade, com serenidade, para que o eleitor promova a sua melhor escolha? Dizem alguns estudiosos, gente que gosta de olhar muito detalhe, que de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou seja, de 10 horas do dia, a gente faz entre 600 e 800 escolhas todos os dias. 600, 800 a 800 escolhas todos os dias. De 8 da manhã às 6 da tarde, de 600 a 800 escolhas diariamente. Escolhas simples, que roupa que eu vou botar, que sapato eu vou usar, que horas que eu vou tomar banho, escolhas simples e até escolhas complicadas, que na vida de todo mundo não falta escolhas complicadas para fazer. Então isso já é um treinamento, porque o treinamento é essa prática de fazer escolhas. Agora, quando você vai fazer uma escolha muito específica, como essa, por exemplo, de escolher quem vai conduzir a cidade pelos próximos 4 anos, aí entra em cena muita coisa. Vou te dar alguns exemplos. Crenças. O que a pessoa acredita? O que ela acredita sobre determinado partido, determinado candidato? O que ela acredita sobre propostas políticas? O que ela acredita sobre a cidade dela? Crenças. Então, algo que ela acredita vai ser importantíssimo para a escolha que ela vai fazer. Então, dependendo do que o candidato fale, se ele ativa uma das crenças que essa pessoa traz, logo o cérebro dela vai ficar mais inclinado para ele. Um outro exemplo, além de crenças, valores. A pessoa traz alguns valores. Por exemplo, religião. Para a pessoa, um valor importante é religião. Aí o candidato vai e fala alguma coisa que toca esse valor religioso dela. Fala positivamente, por exemplo, ele diz que ele é religioso, que ele é da religião tal. E isso já ativa uma empatia dessa pessoa pelo candidato. Então, no fim das contas, Uri,
85% das nossas decisões, das nossas escolhas, não somos nós que escolhemos. É o nosso inconsciente. Não é a nossa parte consciente, crítica. Não é o nosso raciocínio lógico. 85% das escolhas são inconscientes, são emocionais. São crenças e são valores que estão implantados na gente desde criança. Então, quando a gente vê a campanha política, o programa político, você já viu como é que é bonito? Tudo é lindo, tudo funciona. Tudo tem solução. Tudo tem solução e todos sorriem e todos têm um roteiro ali bem construído para falar. Aquilo tudo é construído de modo a não atingir a nossa parte consciente crítica, mas é construído para atingir a nossa parte inconsciente emocional. Então, a fala política, o programa político, programa de TV, de rádio, de internet, do que for, os vídeos que rolam no WhatsApp, eles são feitos não para nos informar, não trazer propostas, para eu analisar uma proposta, não é nada disso. É feito para atingir o meu inconsciente, as minhas crenças inconscientes, os meus valores inconscientes, as minhas emoções. Campanha política é algo extremamente emocional. É feito para isso. Todo roteiro de um programa eleitoral, de qualquer partido que seja, tem um roteiro aquilo. Aquilo é montado de modo a falar com a emoção das pessoas. E, no fim das contas, quem vota é a emoção. Aí, a gente tem que saber disso. Claro que tem muita gente que não vai gostar que eu esteja dizendo isso aqui. Mas deve. Mas a gente deve saber disso e aprender a superar a emoção. Aquele programa está me emocionando, aquilo tudo está mexendo comigo, mas vamos analisar um pouco do lado racional. A força do racional é muito pequena, são 15% só desse complexo todo. Mas eu tenho que tomar consciência disso e começar a fazer uma análise crítica, analisando o que esse candidato está falando, de proposta, o que é viável, o que não é dentro do que ele está dizendo, porque senão a gente embarca nas musiquinhas e vota no cara. E da mesma forma, o candidato ele é preparado para convencer o eleitor sem que ele perceba. As campanhas eleitorais têm se transformado em verdadeiros shows de mídia, quer seja nos veículos tradicionais, rádio e TV, mas sobretudo na internet. E os candidatos, eles sabem que inconscientemente o eleitor pode ser convencido sem que perceba. Como identificar aquele candidato que está faltando com a verdade? Ou seja, usando um termo que eu gosto muito, não tem apego à verdade. Bom, você tem que entender o jogo um pouquinho. Se me permite só, pode falar. Eu gostaria também que você incluísse na sua manifestação aquelas posições, aquelas posturas do ser humano. São os movimentos oculares. Exatamente, por favor, inclua na pauta. Então tá. Então, o que eu ia dizer primeiro, você tem que compreender bem o jogo político. Não é um jogo político, é o jogo da campanha política. Porque política é uma coisa, a campanha política é uma outra coisa. Política é algo muito nobre. Sem dúvida. Política é sem dúvida cuidar da polis, da cidade. Dúvida. Perfeito. Inclusive, Perfeito. Isso é um termo criado pelos gregos. O político. Isso na origem do termo, olha que bonito, Zuri. O político é aquele que cuida da polis, da cidade, é aquele que cuida da comunidade. O político é aquele que é interessado pelo outro,
ele é aberto ao outro, ele se preocupa com as pessoas, ele é político, ele é aberto a polis. Polis é cidade. Na Grécia, o antônimo de político é idiota. Porque idiota é aquele que só olha para o seu id, para o seu eu. Muito bom. Para a sua identidade. Muito bom. Idiota é aquele que só olha para ele. O político é o que olha para os outros. Olha como é que a gente inverteu as coisas. Exatamente. É verdade, amigo. Mas político e idiota são antônimos. Nós fizemos ser uma coisa só. Mas a política é algo muito nobre. Então, quando eu disser política aqui, entenda que eu estou falando da campanha política. Porque aí a campanha política é um jogo de marketing para ver quem é que fala mais com a emoção das pessoas. Pronto. É isso que é uma campanha política. O objetivo é mexer emocionalmente com as pessoas. Razão é muito pouco. E a gente gosta disso. Tanto é que o debate, se for com muita regra, todo mundo educado, ninguém gosta. Exatamente. A gente gosta do debate que da confusão. Desce o porrete. Por quê? Porque a gente gosta da emoção. Uhum. Então a gente é convencido por isso. Muito bem. Agora, na programação neurolinguística, aí é a sua segunda pergunta. Na programação neurolinguística, os criadores da PNL, resumindo, programação neurolinguística, PNL, eles, no início dos estudos, começaram a filmar sessões de terapia com a autorização de todo mundo, tanto do terapeuta quanto do paciente. Então eles começaram a filmar as reações dos terapeutas e dos pacientes e foram analisando os vídeos. Eles começaram a perceber que, dependendo do que a pessoa fale, o olhar dela se movimenta de uma determinada maneira. E eles começaram a identificar um padrão no movimento dos olhos. E aí chegaram à seguinte conclusão, que esse é um estudo grande dentro da PNL. Quando você olha para cima, você dispara pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos de criatividade e pensamentos de lembrança, memórias. Então, por exemplo, quando eu olho para cima à esquerda, eu estou acessando memórias. Se você me pergunta assim, o que você almoçou ontem? A tendência é eu levantar o olho para a esquerda e lembrar, ontem eu almocei tal coisa. Mas se eu levantar o olho para a direita, aí eu estou acessando a minha área da criatividade. Esquerda é memória, direita é criatividade. Então, se eu quiser ter uma ideia, eu vou olhar para cima à direita. Se eu quiser lembrar o que eu fiz ontem, eu vou olhar para cima à esquerda. E se eu quiser mentir, Zuri? É uma criatividade, não é? Sem dúvida. O cara, para mentir, primeiro, o cara mentiroso, escuta aqui. Escuta aqui. Olha pro seu marido ainda agora. Presta atenção. O cara mentiroso, ele tem que ter muita criatividade. Convicção. E ele tem que ter uma memória danada. Porque para falar a verdade, você não precisa ter memória. É verdade. Você fala. Agora, para mentir, pra você não deixar furo, você tem que ter uma memória. Exatamente. Então, os caras aí, rapaz, eles são mestres. Sensacional. Então, quando a pessoa vai mentir, segundo os estudos da programação neurolinguística, ela olha para cima à direita. Então, é uma dica para você. Faça a pergunta ao seu candidato, quando você encontrar com ele na rua, e observe o movimento ocular dele, Zuri. Veja, se ele olhar para cima à direita dele, tá? Não é a sua direita, é a direita de quem está falando. É ele, vai olhar para a direita dele. Ó, você olhando para mim, aí o que eu estou apontando é a sua esquerda. Mas você tem que pensar na perspectiva de quem está falando. Então, quando ele falar, olhar para cima à direita, não quer dizer que ele esteja mentindo inicialmente. Você não pode já tirar essa conclusão. Ele pode estar tentando lembrar, buscar uma solução e o olhar vagueia. Sem dúvida, sem dúvida. Você
abre o olho. Eu ensino muito isso para quem vai fazer entrevista de trabalho. Pessoal de RH que vai contratar pessoas. Então, um exemplo, você, Zuri, você vai fazer uma reforma na sua casa, vai contratar um pedreiro. Aí você olha para ele e pergunta assim, essa churrasqueira que eu quero fazer aqui, o senhor tem experiência? Tenho. Qual foi a última que você fez? Se ele olhar para cima à direita, você já sabe que ele está possivelmente criando uma resposta. Ele não está lembrando, porque lembrar é olhar para cima à esquerda. Então tem que ficar atento com isso. Exatamente. Agora... e detalhe, isso é uma coisa que não dá para o cara treinar. Isso é o funcionamento natural. O olho espontâneo. É espontâneo, é da natureza humana. Para você desencadear processos de criatividade, olha para cima à direita, memória, olha para cima à esquerda. Isso é nosso, é da nossa formação neurológica. Então isso não dá para mudar. Tanto é que se você olhar para baixo, você cria depressão. A pessoa depressiva, ela olha para baixo. A pessoa que está feliz na vida olha para cima. Você já viu algum depressivo assim, Zuri? Pouco provável. Não tem depressivo olhando para cima. Depressivo olha para baixo. Exatamente. E você, inclusive, quebra depressões assim, treinando olhar para cima. E nessa natureza humana que você citou, me chama a atenção a influência das emoções sobre o ser humano. Não obstante, os grandes artistas, os grandes atores, os grandes escritores, os grandes esportistas, aqueles que se destacam e acumulam fama e riqueza, sobretudo, o fazem porque conseguem, de certa maneira, se apropriar da emoção de quem lhes acompanha. Isso em qualquer que seja o setor, qualquer que seja a área, qualquer que seja o segmento. Inclusive também nas campanhas políticas. Aqueles que se apropriam da emoção alheia, via de regra, são bem-sucedidos. Não sei por quanto tempo, mas acabam obtendo o que pretendem. E aí se cria um novo conceito neste momento, que é do voto afetivo, em que o eleitor escolhe por afetividade. O ser humano, o cérebro, ele é frágil diante das emoções? A palavra emoção significa aquilo que te move. Muito bom. Então, se você tem, um exemplo, boas emoções, você vai ser movido para coisas boas. Mas se você tem más emoções, você vai ser movido para coisas más. Procura tomar uma decisão cheia de raiva. É uma emoção negativa. É a pior decisão. Você vai é a pior caminhar escolha. para coisas ruins. Sem dúvida. É aquilo que te move. Então a emoção, ela tem esse poder. Nós somos animais racionais na teoria do livro, porque na vida real nós somos animais emocionais. Nós somos emocionados. Perfeito, perfeito. Então, o trabalho do marketing, e aí não estou falando apenas do marketing político, qualquer marketing, é mexer com as emoções. A propaganda, você sabe disso, propaganda que roda na TV, na internet, no rádio, ela tem o objetivo de mexer emocionalmente com você. Quem consegue mexer com a emoção do outro, leva. Quem consegue mexer com a emoção, fazer a pessoa gostar, fazer a pessoa se sentir bem, vendeu. Ninguém vai vender se na loja o vendedor tem cara feia. É verdade. Não tem até um ditado. Verdade. Tem até um ditado chinês. Se não sabe sorrir, não abre um comércio. Por quê? Porque o que vende não é o produto em si, nem é o preço. O que vende é a emoção. É você saber despertar a emoção no seu cliente, você vende. Inclusive, até na saúde. Se você for a um médico, vê se você conhece essa história, Zuri. Você vai a um médico.
O médico não olha para sua cara, fechado, vai falando com você vai respondendo, ele vai anotando no papel, sem olhar para você. Aí ele faz uma receita e fala, toma isso. Você não cria confiança. Você não acredita nesse médico. Ele pode ser o melhor médico, mas você não acredita nesse médico. Ele pode ser o mais entendido de medicina. Você sai dali, se você tomar aquele remédio, até o efeito não é o mesmo. Sabia disso? Agora, quando você vai no médico, ele olha para você, ele conversa, ele sorri, ele se interessa por você. Aí ele te dá o mesmo remédio do outro médico. Agora o remédio faz até mais efeito. O progresso da melhoria é maior. Por quê? Porque teve emoção positiva envolvida. A mesma coisa numa sala de aula. O professor que consegue trazer a emoção dos alunos, emoção positiva, flui muito mais, o aluno aprende muito mais. Se antes da prova o professor põe medo e não sei o quê, e o aluno fica apavorado na hora da prova, ele esquece tudo, dá branco. Exatamente. Porque o cérebro não funciona sob pressão. Então a emoção é a via expressa das nossas conquistas. Sem elas a gente não Belíssima consegue, definição. não. E aí quero acrescentar também... Deixa eu chegar esse copo pra cá que eu quase derrubei. Eu percebi. Italiano. Nessa mesma vertente, amigo. E as emoções no amor? Isuri, agora... Fale agora! Para aqueles que estão amando, ou pretendem amar, ou tiveram uma desilusão por conta do amor. Do amor fracassado. Mas tem aqueles também que estão amando e estão pretendendo amar. Também tem. Queremos ouvi-lo. Bom, em todo campo, a emoção manda. Agora, no relacionamento tem mais um ingrediente além da emoção. A emoção no relacionamento é no início, não é? A melhor coisa são os 6 meses. Sem dúvida. Depois... É a melhor fase, amigo. 6 meses tá bom. Aí Exato. Começa. É emoção pura. Observa o que eu tô falando. Depois, pro relacionamento manter, aí tem um segundo ingrediente, que é ter coisas em comum, ter afinidades, gostos em comum, ter projetos juntos. Porque só o amor como emoção não sustenta isso. Você precisa do amor para um relacionamento. Você precisa do amor, mas você precisa da afinidade. Você precisa ter projetos em comum, ter coisas que vocês gostam juntos. Porque a partir do momento que o casal, um gosta do shopping, o outro gosta da praia. Um gosta do cinema, o outro gosta de ficar em casa. Um gosta disso, o outro gosta daquilo. E eles não têm mais atividades em comum, acabou o relacionamento. O relacionamento está baseado em ter coisas em comum, em afinidade. Sem isso, o relacionamento acaba. Então, amor sozinho não sustenta relacionamento. E aí, tem que ver todos os aspectos de afinidades. Um exemplo, que eu tenho visto muito agora. Religiões diferentes, igrejas diferentes, crenças diferentes religiosas. Se você não tem abertura para respeitar a fé do outro e vice-versa, não estou dizendo para um virar da igreja do outro, mas se você não tem abertura para respeitar a diferença, não sabe lidar com o diferente, a tendência é acabar, porque você vai querer conversar com seu esposo, com a sua esposa, querendo convencê-la da sua religião. Aí você já está mexendo na crença do outro. Aí você já está querendo controlar o que o outro acha que é bom para ele. O amor não sustenta isso, entendeu? Então você tem que ter amor, mas o amor é os 6 primeiros meses. Exatamente. E amor não é paixão também, né? Muito diferente. É. Muito diferente. Amor é você se entrega. Amor, você morre pelo outro.
exageradamente falando. Paixão, você quer que o outro se entregue para você. Paixão, você mata o outro se precisar. Então, quando alguém fala assim, matou por amor. Não, matou por paixão. Por amor você morre. Por paixão você mata. Sensacional. Paixão vem do termo grego que significa doença. Patologia. Patologia vem de paixão. Quando fala paixão de Cristo, não é porque Cristo está apaixonado. Não, é que ele sofreu. Paixão é sofrimento. Quem passa por uma paixão, você está apaixonado, você está lascado. Sensacional. Você está ferrado. Muito bem, amigo. Nós precisamos promover um determinado programa aqui com o tema, ou com a pauta, ou com viés de uma terapia do amor, Isso. entendeu? Você é muito bom nisso, cara. Chama a doutora Aline. Exatamente. Que aí ela já vai dando as normas jurídicas do amor também. Os limites, exatamente. Agora, encerrando esse bloco, nós temos um aspecto que nos chama a atenção nesse jogo, porque trata-se de um jogo político eleitoral, que é justamente a influência das agências de publicidade e marketing, que tem grandes especialistas, aquelas maiores que lidam com campanhas eleitorais que envolvem milhões de reais, evidentemente, para treinar o cérebro humano daquele que se apresenta para o eleitor. Esse treinamento, ele é bem sucedido. O candidato, ele assimila esse treinamento de forma eficaz, ou, conforme você também já me ensinou, a repetição é a mãe do aprendizado. Ele precisa ser treinado sucessivamente. Concluindo, os cérebros se comportam de maneira diferentes de cada ser humano? Sim, a comunicação humana e o cérebro atuante nessa comunicação, a gente costuma dizer que tem 3 tipos predominantes de cérebro. É o cérebro visual, o cérebro auditivo e o cérebro sinestésico. O que é isso? O cérebro visual é que trabalha muito com imagens. Ele processa as coisas muito rápido, porque as imagens são rápidas, é como cinema, né? Vai passando. Então ele fala mais rápido, ele tem uma linguagem que precisa ser apresentada em imagens, em fotos, em slides. Ele gosta de mostrar, ele gosta de ver. Então tem tanto o comunicador visual, que fala muito visualmente, gesticula muito, exatamente, como eu estou fazendo, exatamente. Ou apresenta slides, apresenta imagens, vídeos, mostra. Esse é o visual. Esse é o comunicador visual. E tem o ouvinte, né? o telespectador, a plateia visual, que é o cara que gosta de receber informações visuais. Ele, para aprender alguma coisa, ele tem que ver uma foto, tem que ver um gestual, ele tem que ver uma imagem, ele tem que ver alguma coisa. Então, é a comunicação visual. Tem a comunicação auditiva. O comunicador auditivo é aquele que fala muito, usa as palavras muito bem articuladas, como Vossa Senhoria. Agradeço a sua generosidade. Ele tem uma memória auditiva muito boa, ele é capaz de lembrar com detalhes o que alguém falou tanto tempo atrás. É muito difícil. Fazer uma DR com você deve ser horrível. Então, amigo, me desculpa, eu não consigo me conter. Aquela memória auditiva. Sensacional! E a plateia auditiva é aquela que gosta também de tudo muito bem explicado, palavras bem articuladas. E tem o cérebro do comunicador sinestésico, que ele funciona mais através de exemplos práticos.
ele funciona mais através de atividades, ele gosta de fazer alguma coisa, ele está sempre se mexendo, ele não consegue ficar parado, ele está sempre em movimento. Para ele aprender alguma coisa, ele tem que estar em movimento. Tanto o que fala, quanto o que está recebendo a informação são os sinestésicos. Então, alguns exemplos práticos disso. Vamos voltar para o relacionamento. Boa. Você gosta, né? Sem dúvida. O marido chega em casa, depois de um dia de trabalho. A mulher dele fala assim: você não me ama mais. Aí ele: isso acontece. Como? Como é que eu não te amo? Olha o que eu fiz pra você. Sensacional. Eu te mandei flores. Exatamente. Eu te dei chocolate. Exatamente. A gente passeou na praia. Como é que eu não te amo? De mãos dadas. Como é que eu não... De mãos dadas. Como é que eu não te amo? Aí ela vira e fala assim: você não disse eu te amo. Ou seja, tá havendo aí um problema de comunicação. A mulher é auditiva. Auditiva. Ela precisa que o marido diga eu te amo. Perfeito. O marido é visual. Olha o que eu fiz para você. Olha as flores. Olha o passeio. Olha o cinema. Chocolate. Olha o chocolate. Ele está mostrando, mas ela quer ouvir. Entendeu? Na escola é a mesma coisa. Aquele aluno que é tido às vezes como agitado, que não para quieto, às vezes ele é sinestésico. Por quê? Porque o sinestésico, para aprender, ele tem que estar em movimento. Ele não consegue ficar parado. Ele não é de raciocínio nem visual de ficar vendo, nem de auditivo de ficar ouvindo. Ele é de movimento. Então a gente vai vendo as diferenças e vai entendendo que comunicação é saber falar com cada cérebro desse. Aí, fechando a sua pergunta, eu não perco o fio da meada. Muito fechando bom. a sua pergunta, os treinamentos que se fazem com os candidatos são treinamentos de oratória e que muito pega isso. Como é que você vai se comunicar com alguém que é visual? Como é que você vai se comunicar com alguém que é auditivo, com alguém que é sinestésico? Porque o bom comunicador, ele é trilingüe. Ele fala as 3 línguas. Sim. Ele fala a língua visual, Sim. a língua auditiva e a língua sinestésica. Fala para todos os cérebros. Para todos. Porque a plateia não tem como separar. Esse auditório aqui é só visual. Tem todo mundo ali. Exatamente. Um bom professor vai ser aquele que sabe falar com os 3 tipos de alunos. Professor que só gosta de falar para aluno que senta na frente e olha para ele, ou seja, o professor só gosta de falar com o aluno visual. Exatamente. Aquele que senta mais atrás e que na hora da explicação, o aluno, né, senta mais atrás, na hora da explicação o aluno está de cabeça baixa, está até escrevendo alguma coisa, o professor não gosta de falar com ele, mas às vezes ele está ouvindo. E o que importa para aquele aluno não é ver, é ouvir. Não adianta o professor falar para esse aluno: ei, olha para mim, faz como esse seu amigo aqui, ó, que está olhando para mim. Às vezes ele não é de olhar, às vezes ele é de ouvir. Eu trabalho no computador, Zuri, sem música, sem som, sem nada, não gosto. Eu gosto de silêncio, trabalho o dia inteiro em silêncio. Meu filho no computador fazendo dever, música pra caramba. E será que eu tenho que obrigar ele a ficar em silêncio porque eu fico? Ou será que eu tenho que entender que o modo dele processar a informação é sonoro? Entende? Então isso tudo não é só campanha política, é vida também. Sensacional. Muito bem, amigo. Depois do intervalo, retornaremos com essa conversa, com essa terapia, melhor dizendo, que o professor Carlos Giacomo está nos oferecendo. Eu tenho certeza que algum comentário, alguma manifestação, alguma explicação que ele apresentou lhe vai ser útil, especialmente para você, caro companheiro, que tem pernoitado sucessivamente no sofá da sala. Então, é preciso você estar atento e vigilante, porque está próximo da porta de saída. Mas também teremos no retorno o nosso quadro Opinião, que oferece o contraditório, mas que incomoda, mas é saudável e democrático. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular.
Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais, Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! Estamos em período eleitoral. A televisão, rádio, geralmente todos os veículos procuram entrevistar candidatos quanto possível para esclarecer a opinião pública. Mas há pessoas que buscam uma opinião. Afinal de contas, vai mudar alguma coisa o meu voto? Sim. O seu voto muda alguma coisa. Primeiro, o seu voto assegura a existência do sistema democrático. 2 professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Levitsky e o Ziblatt, eles escreveram um livro que ficou famoso, inclusive no Brasil, com o título Como as Democracias Morrem. E as democracias morrem porque as pessoas, em primeiro lugar, podem passar a não acreditar no poder do próprio voto. Ele é que salva a democracia. É necessário, portanto, que as pessoas votem. Votar, você pode não eleger o candidato que você queria, mas você pode ter contribuído de maneira efetiva para salvar a democracia. Senão, as democracias vão morrer e nós, se não votarmos, não poderemos reclamar. O Bertolt Brecht, num de seus escritos, dizia: há pessoas que dizem, eu odeio a política, por isso não voto. E Bertolt Brecht alertava para a seguinte questão: meu caro, o preço do pão, o preço dos alimentos, o preço de uma passagem de ônibus, de avião, preço do combustível, tudo isso depende de vontade política. Não é de qualquer maneira que se muda um preço. A macropolítica, a macroeconomia, ela é ditada pela política econômica. E é o seu voto que vai ter influência direta nesta questão. Portanto, saia de casa, exerça o poder do seu voto
e salve o sistema democrático. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, Hamilton Werneck, que aqui semanalmente nos oferece a sua opinião, que também é a opinião da produção do programa Cidade Real, mesmo que por vezes lhe cause o contraditório, que é democrático e saudável. E reitero o chamamento do professor Hamilton Werneck. Vote! Compareça às urnas eleitorais em 6 de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, e vote. Qualquer que seja a escolha, que seja melhor, mas vote. Participe e salve a democracia. Caríssimo professor Carlos Magliano. Deixa eu só fazer um parênteses, você estava falando aí do Hamilton. Queremos ouvi-lo. Eu fui aluno do Dr. Laí Ribeiro, que foi quem trouxe a programação neurolinguística para o Brasil, praticamente. E num dia que eu estive com ele, e eu falei que era de Nova Friburgo, o que fez ele lembrar de Nova Friburgo foi o nome do professor Hamilton. Sensacional. Aí ele falou do professor Hamilton Werneck, que ele conhece como educador aí no Brasil todo. Professor Hamilton, uma referência nacional, sem Sim. dúvida. E aí, caríssimo amigo, fraterno irmão, você também está lançando um novo livro, que tem o título de Adão e Eva para adultos. Absolutamente sensacional. Esta riquíssima obra literária ainda não está à venda, mas brevemente você poderá adquiri-la. Mas em avant-première, eu adoro esses termos, o autor intelectual dessa obra literária vai nos oferecer um teaser, que é um termo sensacional da mídia moderna, acerca dessa publicação que já me encantou pelo título. Do que se trata? Pois é, o título, eu sei que levou você a pensar besteira. Adão e Eva para adultos, porque é uma análise dos primeiros textos da Bíblia, da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, até Noé. Ele tem o título de Adão e Eva, mas ele é mais amplo que isso. Muito bom. E faz uma análise a partir das descobertas, tanto exegéticas, ou seja, acerca do texto, da linguagem da época, das descobertas arqueológicas. Então, a gente verifica não só o que significam esses textos, mas qual era o contexto da época em que esses textos foram escritos. Para que esses textos foram escritos? O que estava acontecendo à época que levou os autores a escrever esses textos que a gente conhece quase de cor, né? E aí a gente consegue ver exatamente qual é o sentido que o autor desse texto quis dar a esse texto, que mensagem ele queria à época. E é claro que hoje as religiões, as igrejas, né, elas pegam os textos de Adão e Eva e vão botando ali as suas doutrinas, a sua linguagem espiritual. E eu não estou para discutir a linguagem espiritual que as igrejas põem sobre o texto. Aí cada igreja faz a sua interpretação, como a Igreja Católica tem a doutrina dela, baseada nesse texto, e as outras igrejas também. Mas o foco é, originalmente, 520 a.C., que esses textos começaram a ser descritos. O que eles estavam retratando à época? O que os personagens citados no texto, quem eles significavam na vida cotidiana daquelas pessoas? Então, esse é o trabalho. E o texto é para adultos, porque tem a catequese infantil, que você aprende como criança,
Mas quando você cresce, você tem que ter uma visão de adulto. E isso quem nos diz é a carta aos Hebreus. O autor de Hebreus, capítulo 5, diz que os cristãos daquela época, texto escrito 2000 anos atrás, os cristãos daquela época já tinham uma caminhada de 40 anos de igreja, e ele fala assim, vocês pelo tempo que têm, já deveriam ser mestres, mas eu estou vendo que ainda são crianças, estão tomando leite, enquanto eu tenho aqui alimento sólido, ou seja, conhecimento importante para dar para vocês, e não posso, porque vocês não desmamaram ainda. Você imagina que ele está dizendo isso quando a igreja tinha 40 anos. Hoje tem 2000 e a gente continua bebendo leitinho. Exatamente. A ideia é uma leitura adulta do texto, profunda e até técnica, sobre a redação das narrativas de Adão e Eva. Professor Carlos Magliano, entre suas inúmeras virtudes, também se destaca como sendo um emérito teólogo. Emérito. Conhece com riqueza de detalhes, sobretudo, a religião católica. E tem uma publicação que me encanta, que são os 10 hábitos saudáveis da mente de Cristo. Da mente de Cristo. É uma literatura absolutamente extraordinária. Que depois aí o texto cresceu e virou um outro livro, A Neurolinguística do Evangelho, que à época a gente fez até uma entrevista aqui. Exatamente. Que é uma análise dos evangelhos, dos textos do evangelho, a partir da neurolinguística, da programação neurolinguística. Então, é verificando as emoções contidas ali no texto, né? Amigo, como adquirir? Está à disposição ou ainda será lançado no mercado? Esse livro, ele faz parte do curso de teologia. Muito bom. Então, é um material do curso de teologia. Os alunos do curso de teologia recebem esse livro. Então, se você tiver interesse, quem tiver interesse, faz contato comigo e eu passo a inscrição do curso de teologia. Celular para contato. 22, você quer que eu diga do meu jeito ou do seu jeito? Do seu jeito, com tranquilidade. Muito obrigado. 22988190442. Repita. 22988190442. Ou também pelas suas concorridas redes sociais. Isso, pode botar Carlos Magliano que alguma coisa você vai achar. Vai aparecer um Instagram, um Facebook. Vai aparecer. Vai aparecer, certamente. Companheiro, amigo, fraterno, irmão, estamos nos estertores do tempo. Certo. O que é estertores? Você que por várias vezes discorreu sobre a etimologia das palavras. Pois então, eu tive que também, de certa maneira, tentar me equilibrar e me equiparar à sua sabedoria. Ou seja, no limite do tempo. Ok. E aí, queremos aproveitar esse tempo derradeiro para agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua deferência e, sobretudo, a sua simplicidade. Eu sempre ressalto que o que lhe torna absolutamente atraente e convincente é a sua simplicidade. Obrigado. Você tem muito conhecimento e sabe como transmiti-lo com simplicidade. Que Deus continue te abençoando, protegendo, iluminando. Você tem minha admiração eterna. Esteja certo disso. É recíproco, meu irmão. Ótimo. Muito bom tê-lo conosco. Eu que agradeço e a hora que precisar, estou sempre à disposição, aguardando o senhor e doutora Aline para uma pizza lá em casa. Certamente. Registrando que a ausência de doutora Aline Spinelli é plenamente justificada porque está cuidando da saúde do meu afilhado Príncipe Ravi, que evidentemente requer o zelo de sua mãe, que, por óbvio, precisa que ele esteja bem para que ela também esteja bem. Mas esteja certo que na próxima edição ela estará retornando conosco, até porque a sua bela estampa confere e emoldura este programa. Sensacional. Entendemos que mais uma vez cumprimos
com a nossa missão, com a nossa saga, levar até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua opinião. Cuide-se bem e até a próxima edição.